Tá gravando. Bom, antes eu quero dar uma palavrinha para a Lene, que na semana passada ela me fez uma pergunta, né, sobre o batismo infantil e me fez pensar bastante, viu, Lene, sobre isso. E uma das conclusões que eu chego, né, além daquelas que a gente já conversou aqui, né, do porquê que a gente não batiza bebês, mas assim, pensando como batistas nós somos, eu quero dizer que em todas essas questões que eu considero secundárias da palavra de Deus, porque as principais, né, as essenciais, são aquelas que falam sobre quem é Deus, sobre a salvação, questões assim. E há muitas questões importantes, mas secundárias nas Escrituras Sagradas, e esta do batismo de crianças, para mim, é uma questão secundária. Então, essas questões secundárias, para nós, a gente trata com o máximo respeito em relação às opiniões diferentes. E eu confesso para você que esse assunto não é um assunto simples, não é um assunto fácil. E por ser tão complexo assim, é que tem tantas opiniões diferentes em relação às denominações, né? Desde a Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Pentecostais. As igrejas têm opiniões diferentes sobre isso, justamente porque é realmente um assunto complexo. Então, a gente não está aqui para dizer que somos os donos da verdade. Não, pelo contrário. Com toda a humildade, eu reconheço que o assunto não é simples. Nós temos um posicionamento, né, da nossa denominação como batistas, mas eu não posso afirmar categoricamente que nós estamos certos e os outros estão errados. Então, a gente está aqui com humildade, reconhecendo que o assunto não é fácil. Tá bom, Lene? Só para você ficar mais em paz em relação a esse tema também. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre alguns princípios batistas. Esses princípios, eles norteiam a nossa vida. Deixa eu fazer alguma coisa errada aqui, espera um pouquinho só. Sumiu da minha tela aqui, por quê? Vocês estão vendo todo mundo aí? Agora deu certo. Bom, então, esses princípios, eles norteiam a nossa vida como igreja, eles servem como balizas em muitos momentos, e eles nos lembram quem nós somos, a nossa identidade como denominação. Então, a observância desses princípios é que faz com que nós sejamos como nós somos. Vamos dizer assim que é a nossa roupagem, a nossa roupa denominacional, né, da nossa igreja, das igrejas batistas do Brasil. São características que a gente tem desde o início da nossa história, lá no século XVII. São pontos importantes que direcionaram os primeiros batistas e que continuam direcionando a nós também. Uma coisa muito legal é que a gente pode afirmar que nós, batistas, acreditamos nas mesmas coisas desde o começo. E acreditamos nas mesmas verdades justamente porque nós cremos que são verdades. E verdades não precisam ser alteradas. Então, esse entendimento nos dá direção em muitos momentos importantes em que precisamos opinar, nos posicionar. E são os princípios que fazem parte da nossa própria essência.
Então, que princípios são esses? Eu vou falar alguns aqui dos mais importantes, tá bom? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar a qualquer momento, tá bom? É só desmutar o microfone aí e falar. Eu paro e respondo. Ok? Então, vamos lá. Primeiro princípio. O princípio da suficiência das Escrituras. Ou seja, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. É o registro que Deus fez de si mesmo para os homens. Ou como nós dizemos, a Bíblia, a palavra de Deus, é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é para nós, então, a base de tudo que nós cremos, de tudo que nós pregamos, de toda a maneira como nós vivemos como igreja, de como nós nos comportamos como cristãos. A Bíblia é a autoridade máxima sobre nós. A Bíblia é a autoridade máxima da vida da igreja. Nenhuma outra autoridade é maior do que essa. A palavra de Deus é que nos dirige. Então, eu posso ter uma opinião, vocês podem ter opinião, mas todas as nossas opiniões se rendem à palavra de Deus, porque ela é para nós a autoridade máxima. Ninguém está acima da palavra de Deus. Por isso, quando a gente tem uma assembleia, por exemplo, para discutir qualquer assunto na igreja, quando alguém abre a Bíblia, aliás, nós fazemos as assembleias também com a Bíblia aberta, mas quando alguém menciona a palavra de Deus, nesse contexto de uma assembleia, por exemplo, todos nós nos curvamos e as discussões encerram. Porque a palavra de Deus é a última palavra. É a autoridade máxima sobre nós. E esse é um princípio dos mais importantes dos batistas no mundo inteiro. Eu sei que isso, claro, também é um princípio de outras denominações. Ele está baseado lá no só a Escritura, sola Escritura, de Martim Lutero. Ele, naquele momento, ele rejeitou a tradição eclesiástica, ele rejeitou a autoridade do magistério da igreja, dos bispos, dos padres, dos teólogos, não desprezando a autoridade deles, mas lembrando que a Bíblia está acima deles também. Então, o pastor está abaixo da Bíblia, a assembleia está abaixo da Bíblia, qualquer pessoa está abaixo das Escrituras, porque ela é para nós a maior autoridade de todas. O segundo princípio é o princípio da liberdade de opinião. Um pouco do que eu estava falando antes, aí com a Lene. Os batistas respeitam as diferenças de opinião. Qualquer pessoa é livre para crer naquilo que ela quiser. Até antigamente dizia assim: se todos os homens são livres para crer como quiserem, ninguém é obrigado a crer em Deus, ninguém é constrangido a crer em Deus. Então, é livre que hajam hereges, pessoas que não creem como nós cremos. É livre que haja os espíritas, é livre que haja budistas e qualquer outro tipo de fé. Porque nós não obrigamos ninguém a crer como nós cremos. As pessoas são livres para escolherem a Deus ou não. Aliás, foi Deus quem determinou que fosse assim. Deus sempre espera que nós o sigamos, que nós creiamos nele com liberdade. Porque se não houver liberdade, também não há amor. Se nós fôssemos obrigados a crer em Deus, onde é que estaria o amor aí? Então, nós cremos sim
na liberdade de expressão da fé de cada um, e nós respeitamos isso. Então, quando eu vou evangelizar alguém e a pessoa diz que não quer mais ouvir, eu me calo, por respeito à liberdade que a pessoa tem. Ela não é obrigada a ouvir nem a crer como eu. Então, nós respeitamos, sim, as diferenças de opinião das pessoas. E isso também se aplica à nossa própria vida dentro da igreja. Como eu falei no começo, né, há muitas questões secundárias e questões discutíveis na vida da igreja e na própria palavra de Deus. Questões em que a Bíblia não é tão clara assim e que as pessoas têm opiniões diferentes. E neste caso, nós batistas, nós respeitamos as diferenças de opinião. Olha, gente, eu estou falando aqui nós batistas, mas é claro que há outras denominações sérias que também creem assim. Então, eu não vou mencionar isso toda vez, mas está subentendido aqui, tá? Esse respeito que a gente tem a outras denominações sérias também. Mas nós vivemos um ambiente democrático, por isso que a gente tem assembleias, por isso que a gente tem a possibilidade dos membros votarem. Então, mesmo vocês que são ainda adolescentes, que agora vão ser batizados, vão ser membros da igreja, vocês podem falar numa assembleia, por exemplo. Vocês podem dar sua opinião. É claro que há assuntos que são reservados aos adultos, até por força da lei, que há algumas questões na legislação que não são abertas para menores de idade discutirem. Mas nós gostamos desse ambiente livre e democrático em que as pessoas podem se expressar. Então, aquilo que é discutível, nós discutimos sem dificuldade, sem constrangimento, sem que ninguém fique ofendido, no ambiente de liberdade mesmo, tá bom? E esse é um princípio que nós gostamos muito de preservar, a liberdade de opinião, respeitando cada um a opinião do outro. Um outro princípio é o batismo consciente dos cristãos. E aí está baseado em tudo que nós já conversamos semana passada e um pouquinho na introdução que eu dei aqui conversando com a Lene. É o batismo consciente dos cristãos. E nós temos esse princípio porque nós entendemos que é necessário ter fé para ser batizado. Por isso, os textos bíblicos dizem: arrependam-se, creiam e sejam batizados. Para nós é uma sequência lógica. Então, as pessoas são batizadas desde que creiam em Deus, creiam em Jesus, o recebam como seu Salvador. Qualquer pessoa que seja batizada sem fé, ela vai tomar um banho, mas não ser batizada. Vai apenas se molhar na água, mas aquilo não vai ter valor nenhum. Então, é necessário crer em Cristo para ter fé. E uma criança, um bebê, não tem condições nem necessidade de ser batizado no nosso entendimento por causa disso, então. Nós batizamos adultos conscientes, pessoas que já se renderam a Cristo, que já são salvas, e o batismo, então, é apenas um testemunho público do que já aconteceu com elas, como nós conversamos na semana passada. Tá bom? Depois tem bastante questões, Marina, que a gente vai conversar, que eu vou também reforçar para você, tá bom? Mas como eu já falei com eles, vou pular aqui para os próximos pontos agora. Um outro princípio muito importante para nós, que nós amamos, muito caro para nós, é o princípio da segurança eterna dos salvos, ou da segurança da salvação. Em outras palavras, a salvação não se perde. Uma vez que você se rendeu a Cristo e o recebeu como seu Salvador, você está salvo de uma vez por todas e para sempre. E esta é uma herança teológica muito preciosa para nós. A nossa declaração doutrinária
afirma o seguinte: o preço da redenção eterna do crente já foi pago de uma vez por todas na cruz, por Jesus Cristo, pelo derramamento do seu sangue. E aí preste atenção nas palavras, nas expressões: redenção eterna, pago de uma vez, pelo derramamento do seu sangue na cruz. Então, para nós, a salvação é eterna, não é temporária, não é parcial. O assunto foi resolvido de uma vez por todas na cruz. Na cruz, Jesus não deu entrada e deixou as prestações para nós pagarmos. Ele pagou tudo de uma vez. O seu sacrifício foi suficiente, único, perfeito, irrepetível. E o preço pago por ele foi seu próprio sangue. Então, no processo da salvação, nós não somos o agente principal, mas Jesus é o agente principal. E a sua obra é perfeita, o seu trabalho foi perfeito. Então, a salvação não depende de nós, depende de Jesus. Não depende do que você faz, mas depende do que ele fez. Ele não rejeita o pecador que vai até ele, nem se arrepende de ter nos salvado. Então, você não precisa viver preocupado se você vai perder a sua salvação ou não, porque isso é impossível. Se você creu em Jesus de todo o seu coração, se você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus, então você já é salvo. A Bíblia afirma isso. E não há nada que possa mudar essa realidade. A gente conversou um pouquinho sobre isso nas primeiras aulas. Qual é a garantia que nós temos? Vocês lembram daquele termo que eu usei? O penhor da nossa herança? Que é quando você vai ao banco e você penhora uma joia, por exemplo. Então, o Espírito Santo é a garantia de que nós somos salvos. Do mesmo modo que Deus não pode perder o seu Espírito, nós também não podemos perder a salvação. Jesus disse assim: aqueles que o Pai me deu virão a mim, e os que vierem a mim, de maneira alguma os lançarei fora. Ninguém os pode arrancar da minha mão. Ou seja, nas mãos de Jesus, nós estamos absolutamente seguros, guardados, de uma vez por todas e para sempre. O sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para perdão dos nossos pecados, ele é poderoso e suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Os pecados passados, os pecados presentes e até os pecados futuros. Por isso você não precisa se preocupar em, por exemplo, morrer sem confessar um pecado. Porque o sacrifício de Jesus cobriu todos os seus pecados. Jesus pagou a conta da nossa culpa totalmente. Como eu disse antes, ele não deixou nenhuma prestação para a gente pagar depois. Então você não precisa viver inseguro. Nós não vivemos assim. Eu estou salvo agora, e se eu pecar, eu estou perdido. Então, salvo agora, perdido daqui a pouco, salvo de novo, porque eu pedi perdão. Daqui a pouco eu peco de novo, estou perdido de novo. E se tudo der certo, eu vou morrer com os pecados confessados, então eu vou ser salvo definitivamente. Não, não é assim. Nós fomos salvos de uma vez por todas e para sempre. E não precisamos viver com medo de perder a salvação, porque é Deus quem garante. A obra de Jesus na cruz foi poderosa e completa. Não restou nada a ser feito. Tá bom? E esse é um princípio muito importante, que nós não podemos ter dúvidas sobre nada. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida aqui, podem perguntar, podem comentar, e a gente vai resolver. Tudo bem? Posso seguir em frente? Pode. Ok.
O próximo princípio, então, é que para nós, o batismo e a ceia, eles são ordens, ordenanças deixadas por Jesus, mas não são sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento é um ato religioso que santifica ou confere ou dá graça a quem o recebe. Já a ordenança é o reconhecimento de que em uma determinada ordem, foi atribuída a alguém, no caso aqui, a nós. E há uma diferença muito grande entre os dois. A ideia do batismo e da ceia do Senhor como sacramentos vem lá do século IV e trouxe um desdobramento para nós, que é um entendimento de que são ritos, como eu diria, deixa eu pensar numa palavra aqui, místicos. Necessita, então, que quem participa seja uma classe especial de pessoas. Esse foi um desdobramento para algumas denominações. Com o sacramento, veio, então, o surgimento do clero. E para algumas igrejas, a Igreja Católica e outras denominações, os sacramentos são 7. Agora eu vou lembrar aqui, Michael, eu fiz a listinha. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a extrema-unção, e a ordem e o matrimônio, o casamento. E esses elementos, para quem está debaixo da Igreja Católica, são elementos que conferem uma graça especial a quem participa. Mas nós entendemos que Jesus deixou essas duas celebrações que nós devemos observar, o batismo e a ceia. Eles não transmitem graça especial para nós, mas são um ato de celebração da fé. O batismo celebra e testemunha a nossa conversão a Cristo e proclama, então, a nossa disposição de viver uma vida com Ele. A ceia celebra a morte sacrificial de Cristo e anuncia a sua volta. E é assim que nós cremos. Então, o batismo para nós é uma ordem, a ceia é uma ordem, nós devemos observá-la. O batismo é um símbolo, a ceia é um memorial, mas nós não temos sacramentos. Nós não cremos assim. Também, um outro princípio dos mais importantes para nós batistas é o sacerdócio universal de todos os salvos. O que é essa expressão? Bom, desde o início da nossa história, os batistas partilhamos com essas ideias divergentes e tivemos que discutir muita coisa até chegar na nossa declaração doutrinária. E este princípio, ele é uma resposta à imposição do clero. Porque nós entendemos que nós não precisamos, nós cremos assim, nós não precisamos, por exemplo, de um sacerdote para nos ligar até Deus. Eu não preciso de um padre, de um pastor, para confessar meus pecados. Eu posso fazer isso diretamente em oração a Deus. Eu não preciso de um outro intermediário entre a minha vida e Deus, a não ser de Jesus Cristo. Aliás, a própria Bíblia diz isso, que não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de outro. Então, o pastor não é um sacerdote. A oração do pastor vale tanto quanto a oração de qualquer membro. Aos olhos de Deus, nós somos iguais, sem separação de classes. A oração do crente é ouvida por causa da graça de Deus, se ele for crente de verdade. A oração do pastor não é uma oração mais forte. Olha, quando eu preciso de oração, eu procuro pedir oração para as pessoas que eu sei
que realmente tem vida de oração. Mas a minha oração não é mais forte que a sua. Então você não precisa de mim para buscar a Deus. É claro que o pastor tem a sua função importante na igreja. Nós temos que cuidar das nossas ovelhas, nós temos que aconselhar, nós pregamos, nós dirigimos a igreja. Eu entendo a importância. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Ninguém é mais importante do que ninguém. E a autoridade máxima na vida de vocês não são os pastores, não sou eu, mas é a palavra de Deus. Então nós nos submetemos à palavra de Deus. A oração do crente, então, é ouvida porque o Espírito Santo intercede por nós. Nós, batistas, na nossa identidade, nós somos, então, muito marcados por esse entendimento da palavra de Deus. O sacerdócio universal, ou seja, todos nós agora somos sacerdotes. Você pode evangelizar qualquer pessoa. Você pode orar por qualquer pessoa. Você tem livre acesso à presença de Deus como qualquer crente. Porque nós somos iguais nessa questão. Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que é bastante informação. Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem? Eu vou seguir aqui. Um princípio importante também é o princípio da autonomia da igreja local. Eu vou explicar isso para vocês entenderem como que é o nascimento de uma igreja batista. Então, por exemplo, a nossa igreja hoje, ela tem uma congregação, que é a Igreja Batista Esperança, ali no bairro da Paulista. Lá ela é dirigida pelo pastor Daniel e pelo pastor Zen. Essa igreja é nossa filha. Ela ainda não foi organizada definitivamente, então ela ainda está debaixo da nossa direção. Mas quando nós organizarmos essa igreja, inclusive legalmente, com os documentos exigidos pela lei, e ela vai ter um CNPJ, essa igreja vai ser autônoma, como nós somos. Então, nós pertencemos a uma denominação, nós estamos ligados à Convenção Batista Brasileira, nós estamos ligados à Aliança Batista Mundial, nós estamos ligados à Convenção Batista do Estado de São Paulo, nós estamos ligados à Associação Batista Missionária da Associação Centro-Leste do Estado, nós estamos ligados a todas essas, como eu diria, associações maiores, mas a nossa igreja tem autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, cada igreja batista, ela é livre, independente e autônoma. Nós não temos filiais, como, por exemplo, acontece com a Assembleia de Deus. Aqui em Piracicaba, a Igreja Quadrangular. Essas igrejas prestam contas à matriz, à sede. Eu conheço alguns sistemas, por exemplo, em que as igrejas elas mandam todo o dinheiro que entra lá para a matriz, para a sede, e a sede redistribui os recursos. É um modelo de igreja, mas não é o nosso modelo. Nós cremos na autonomia de cada igreja. Então, esse é um princípio inegociável para nós. Cada igreja é livre para tomar suas próprias decisões, apesar de nós estarmos ligados às convenções maiores. Essas convenções não têm ingerência sobre a nossa liderança, sobre a nossa maneira de ser igreja. Nós é que dirigimos a nossa igreja conforme o nosso entendimento da palavra de Deus. Então, cada igreja batista, ela é livre, independente e autônoma. Um outro princípio muito importante é o princípio da separação entre igreja e Estado.
E esse é muito importante mesmo, que você entenda. Porque a gente está chegando agora em época de eleição, e uma coisa que você não vai ver em nossa igreja é a igreja apoiando um candidato. A igreja não tem candidatos oficiais. Então, mesmo que um membro da igreja seja candidato a vereador, a prefeito, a governador, a presidente da República, ele não vai subir no púlpito, por exemplo, para fazer campanha. Nós, pastores, não vamos pedir que você vote neste ou naquele candidato, porque isso é voto de cabresto, é voto de curral. E nós não somos assim. Nós temos esse princípio da separação entre igreja e Estado. Então, a Igreja Batista não tem candidatos oficiais. Agora, preste atenção, não é que nós somos apolíticos, não é que nós somos contra a política. Nós não somos contra a política. Mas nós apenas ensinamos que cada cidadão, que cada membro da igreja, que cada cristão deve votar com consciência, deve saber em quem está votando, que ele pode se posicionar contra esta ou aquela postura, esta ou aquela ideologia política, mas desde que respeite as pessoas que pensam de forma diferente. Então, essa polarização que está acontecendo na política brasileira é um negócio muito estranho para nós batistas. Porque nós entendemos que tem que haver diálogo e não polarização. Então, a gente não tem um candidato oficial, nós não impomos isso a ninguém, nós não fazemos campanhas políticas. E nós também separamos as coisas. Por exemplo, há alguns anos, nós tínhamos uma pessoa, um membro da igreja, que trabalhava como secretária na Câmara dos Vereadores de Piracicaba. E esse irmão soube que nós faríamos uma viagem com a juventude para um acampamento. E aí ele falou assim para mim: pastor, se você quiser, a gente consegue 2 ônibus de graça para a igreja. Eu falei assim: puxa, que legal, mas vocês fazem isso para todas as igrejas? Para quem pedir lá para vocês, não só para igrejas? Eu falei: não, pastor. Aí seria só para a nossa igreja. Eu falei assim: então eu não quero. Porque se não é para todo mundo, por que a gente vai ter esse privilégio? Com certeza, depois nós seríamos cobrados em relação a isso. Uma vez, isso aconteceu de verdade, eu estava presente nessa reunião. O atual prefeito de Piracicaba, o Barjas Negre, antes da sua primeira eleição, ele fez uma reunião, ele convocou os pastores batistas para uma reunião. E aí a gente foi. Tinha lá, acho que 10 pastores batistas da cidade, nós estávamos lá. E aí ele perguntou assim: o que vocês querem para me apoiar? E aí eu falei assim: pergunta estranha, candidato, porque nós não apoiamos candidato algum. E a pergunta correta seria esta: o que nós, batistas, podemos fazer por nossa cidade? E não o que nós precisamos receber dela. Então, o Senhor vai ter todo o nosso respeito, mas nunca vai ter nosso apoio. Porque nós não apoiamos ninguém politicamente. Não é porque nós somos contrários ou favoráveis ao Senhor. Então, o Senhor não precisa ficar ofendido. Mas o nosso posicionamento é este. Num outro momento, aconteceu na política em Piracicaba de um vereador cristão convocar uma reunião na Câmara. Então, nesse dia, tinha lá uns 30 pastores.
acho que até um pouco mais, uns 40 pastores. E eu estava lá de gaiato, né? Só ouvindo. E aí, um pastor da Quadrangular, ele falou assim, eu quero propor que nós, evangélicos de Piracicaba, apoiemos o irmão fulano de tal como vice-prefeito nas próximas eleições. Então, a ideia deles era levar o nome daquele irmão para ele compor a chapa e ser vice-prefeito nas próximas eleições. Só que, primeiro, aquela chapa já existia e já tinha um vice-prefeito lá, indicado. E aí eles queriam, então, que trocasse o nome, que colocasse esse vereador evangélico. E aí eu, né, inocentemente, perguntei assim, mas como que seria esse apoio? E como que a gente ia cobrar isso do prefeito? Aí ele disse assim, ora, é simples. Nós vamos, todos nós, até o gabinete do prefeito. Nós vamos dizer assim, candidato, nós representamos 40 mil pessoas na cidade, 40 mil votos. Então, nós exigimos que o senhor coloque fulano de tal como seu vice na chapa. Aí eu falei assim, opa. Como assim a gente representa 40 mil votos? Ele falou assim, é simples. Por exemplo, na minha igreja, ele falando, tem 500 membros, então tem 300 votos lá. Na sua igreja, pastor, tem mais de 1.000 membros, deve ter uns 500 votos lá. Eu falei, não, eu só represento um voto, que é o meu. Nem o da minha esposa eu represento. Que dirá dos membros da minha igreja? Eles votam em quem eles quiserem. Eles são livres. Eu não posso impor isso a ninguém. E aí, obviamente, ninguém gostou e eu não fui convidado mais para as próximas reuniões. Mas nós não abrimos mão desse princípio de separação entre igreja e Estado. Então, nós não nos vendemos, nós não aceitamos favores, nós não fazemos conchavos, nós não temos candidatos oficiais, nós não apoiamos partidos. Nós ensinamos que cada pessoa deve ser consciente, deve votar com consciência, deve ser um cidadão exemplar. Nós queremos saber o que a cidade precisa de nós, como é que nós podemos mudar a vida da nossa cidade para melhor, como que a gente pode abençoar a nossa cidade, inclusive com investimentos. Então, esse princípio é importante porque norteia a vida da Igreja Batista em todas essas questões. E nesse tempo de eleição, isso é uma festa. Agora, é até proibido por lei que um candidato vá na igreja fazer campanha. Então, um dia, a gente teve um membro da igreja que era candidato a vereador, e não tem nada contra isso, nada contra. E ele falou assim para mim, pastor, eu vou ser candidato. Eu falei, ótimo, que Deus te abençoe. Eu posso fazer campanha na igreja? Eu falei, não. O que eu posso fazer então, pastor? Eu falei, o que você pode fazer é falar com os irmãos fora da igreja. A gente não vai dar para você a lista de telefones da igreja. Você pode entregar a sua propaganda eleitoral na rua, não na porta da igreja, não dentro da igreja. Nós não vamos chamar você lá na frente e vamos dar a palavra para você. O que eu posso fazer é te chamar lá na frente um dia e chamar os outros candidatos também, que são membros da igreja, lá na frente um dia, e falar, irmãos, vamos orar por esses irmãos que querem ser candidatos aqui na nossa cidade, para que Deus faça a vontade dele na vida deles. E só isso. Mais nada. No final eu vou dizer ainda
que ninguém é obrigado a votar em você e que cada um é livre para escolher seu próprio candidato. E aí, graças a Deus, esse irmão disse, pastor, é por isso que eu estou nessa igreja. E é exatamente o que eu quero. Ele não foi eleito, nem eu votei nele, para falar a verdade. Mas isso é liberdade, irmãos. Nós somos livres por causa disso. Esse é um princípio do qual a gente não abre mão também. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisa importante aqui. Acho que tá bom por hoje, né, gente? Falei muito aqui. Deixa eu abrir a palavra para vocês aí. Quem tem Pastor, algum comentário, pode fazer agora. acho que talvez você já tenha comentado, mas eu também acho que tem a ver sim, mas o nome Igreja Batista tem a ver também com João Batista, certo? Isso é mais ou menos, viu, Michael? Porque, assim, eu acho que é muita ousadia da nossa parte a gente afirmar, por exemplo, que a nossa fé vem desde João Batista. Mas nós somos chamados de batistas porque nós batizamos por imersão. É daí que vem o nome. Mas é um nome apenas, né? Eu acho que cada denominação tem o seu e são bons nomes também. Tem gente que fala assim que a nossa fé é baseada em 3 J's. Jerusalém, João Batista e Jesus. Mas é muita ousadia, porque nós batistas surgimos lá no século 17. Então a gente não é tão antigo assim, né? Apesar de que nós cremos nos princípios bíblicos. Mas sem essa arrogância denominacional, né? De achar que nós somos mais antigos, somos os primeiros. Não, não é assim. Tem algumas denominações seríssimas que vieram antes que nós. E no Brasil, por exemplo, a igreja presbiteriana chegou antes que a gente. Aqui em Piracicaba, a igreja metodista chegou antes que nós. Inclusive, no início do trabalho batista aqui no Brasil, nós somos muito ajudados por esses irmãos de outras denominações. É por isso que a gente tem tanta afinidade com eles também. São nossos irmãos em Cristo. A gente, quando pode, se junta. A gente fez, por exemplo, a celebração dos 400 anos da Reforma num culto em nossa igreja, junto com a igreja presbiteriana da cidade. Foi muito bonito, muito legal o momento. E a gente fez com muita alegria. A gente tem prazer de estar com esses irmãos. São, assim, pessoas que a gente considera muito, igrejas muito sérias. Mais alguém? Fale agora, hein, gente. Não vão com dúvida depois. É mais fácil agora. Acho que ficou tudo bem claro, pastor, pelo menos para mim. Então, esses princípios não são só nossos, tá bom, gente? Como eu falei, as igrejas sérias têm muita afinidade com a gente. Pensam algumas coisas diferentes. E nós respeitamos muito. Mas esses são os nossos princípios. Tem vários outros. Daria para a gente ficar falando aqui o dia inteiro. Mas esses são os principais, eu acredito. Tudo bem? Vamos tirar foto hoje ou não? A Luna não apareceu, nem a Lene. Vamos tirar assim mesmo, tá bom? Só com o nome de vocês aí, tá bom? Então, quem tá aí, dá um sorriso. Tá bom. Eu não vou postar, tá bom, gente? Só a Luna apareceu. Você tá bonita, Luna. Obrigada. Tá bom, gente? Que Deus abençoe muito vocês, então. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer necessidade que vocês têm, me procurem durante a semana. Eu estou à disposição. Sempre é muito legal, muito gostoso falar com vocês, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Amém, Tchau, tchau. pastor. Amém, Pastor, Tchau, se tchau. o senhor puder me passar Amém. algum material Oi. sobre o batismo por imersão, aí eu faço a leitura e qualquer coisa eu te procuro. Ah, legal. Tá bom. Mais fácil assim. Eu te passo e a gente vai conversando, então. Tá bom?
Ótimo. Obrigada, viu? Deus abençoe, gente.